Saber Direito desta semana apresenta o curso Direito Tributário, Teoria e Prática Constitucional. O professor Rafael Balanin traz os principais tributos brasileiros, os princípios constitucionais e o sistema tributário nacional. Confira também as atualizações legislativas trazidas pela Emenda Constitucional 132 de 2023. A aula 1 está no ar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Saber Direito aqui da TV Justiça. Eu sou Rafael Balanin, sou advogado, tenho mestrado e pós-graduação em Direito Tributário e mais de 20 anos de experiência na área tributária e vim conversar um pouco com vocês hoje sobre Direito Tributário e Constituição. Lembrando que esse programa, além de estar na própria TV Justiça, também vai estar disponível no YouTube e no aplicativo TV Justiça Mais. Então, para aqueles que puderem nos acompanhar nessa jornada para entender um pouco mais sobre a relação entre direito tributário e Constituição Federal. E a ideia do nosso encontro de hoje, na verdade, a ideia dos nossos próximos encontros é justamente tentar entender a relação que, especialmente no que se refere ao direito tributário, é muito próxima com a Constituição Federal. Diferente de outros ramos do direito que seguem, tem uma legislação mais próxima, obviamente que Constituição como mãe de toda a legislação brasileira, mas no caso do direito tributário esse relacionamento é muito próximo, ou seja, o direito tributário se socorre, bebe da fonte da Constituição de maneira muito próxima. Então essa é a nossa ideia de assunto para tratarmos hoje, tratarmos nos nossos próximos encontros. E como começar esse estudo, se não pelo próprio conceito de direito tributário, de tributo, do sistema tributário nacional. Então, o assunto do nosso encontro de hoje é conceito de tributo e sistema tributário nacional. Então, todos nós temos uma ideia básica a respeito do que é tributo, né? Então, nós falamos muito, é um assunto que está constantemente nos meios de comunicação, está muito tratado muito e, obviamente, afeta diretamente a população, afeta diretamente as empresas, todos os ramos de negócio, e tem uma constante de questões a serem lidadas, é a questão dos tributos. Então todos nós em alguma medida já tivemos ou vamos ter ou temos nesse momento atual a obrigação de recolher os tributos e portanto esse é um assunto que gera muita discussão e gera muito conhecimento, como vamos dizer assim, básico a respeito do assunto. Mas é importante que nós tenhamos a ideia jurídica, o conceito jurídico adequado do que é tributo, justamente para que, a partir desse conceito, nós possamos entender como é constituído o sistema tributário nacional, para que possamos daí passar para as próximas análises a respeito do assunto. Então, como que nós começamos o nosso estudo? Nós começamos o nosso estudo falando principalmente do conceito de tributo. E aí o conceito de tributo, obviamente que nós temos na doutrina uma série de conceituações que em muita medida se conectam de alguma forma, ou seja, temos vários autores que têm um conceito básico muito próximo, obviamente tendo algumas diferenças, digamos assim, do que de um autor para o outro. Nós escolhemos aqui principalmente a conceituação do professor Paulo de Barros Carvalho, que me parece que aborda, digamos assim, mais aspectos a respeito do conceito de tributo e que vai nos ajudar justamente a entender do que se trata o tributo. Mas a gente começa passando no slide, pessoal, eu queria pedir o primeiro slide para que a gente possa analisar ponto a ponto desse conceito. Quais são os significados do termo tributo? O primeiro deles, que está aqui como item A, é a quantia em dinheiro. Tá? Então, o que nós podemos dizer que é o tributo? É a quantia que é entregue pelo contribuinte à autoridade fiscal. Esse é o conceito, digamos assim, mais básico e que traz, na verdade, menos elementos, porque você está focando no mero quantia em dinheiro que está sendo entregue para a satisfação da obrigação. Então esse é o primeiro conceito, o conceito mais básico. Mas nós vamos além. Então, seguindo no slide, também pode ser a prestação correspondente ao dever jurídico do sujeito passivo.
Ou seja, nesse elemento aqui não é só a quantia em dinheiro. Nós temos também o ato de entregar esse dinheiro, o cumprimento, ou seja, não é só o montante em dinheiro entregue, mas quem faz essa entrega, o contribuinte ao entregar o valor para a autoridade fiscal para a satisfação dessa obrigação tributária. Item C é o direito subjetivo de que é titular o sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo? É a autoridade fiscal, ou seja, é esse direito subjetivo que a autoridade tem de exigir o pagamento do tributo. Então notem que nós estamos sofisticando o termo aos poucos. Primeiro nós olhamos o conceito de tributo pelo aspecto meramente do montante em dinheiro entregue. Depois nós acrescentamos a esse conceito o ato voluntário, né, o ato de entregar essa quantia pelo contribuinte para a autoridade fiscal. Mas não só isso, o conceito de tributo também passa pelo direito subjetivo da autoridade fiscal exigir o pagamento. Obviamente que a gente já pode intuir, antes mesmo de entrar em análises mais detalhadas, que o tributo ele é de pagamento obrigatório. Você não paga o tributo se quiser. Você, uma vez ocorrido determinado fato, você está sujeito à obrigação. E uma vez não satisfeita, voluntariamente, então nós estamos falando primeiro do dinheiro, depois nós estamos falando da satisfação voluntária, digamos assim, de pagamento do tributo, mas caso ela não ocorra, existe sim um direito subjetivo da autoridade fiscal de exigir esse recolhimento do tributo, que é o que nós estamos colocando como item C. Seguindo no slide, sinônimo da relação jurídica tributária. Então, notem como aqui nós estamos sofisticando um pouco mais todos esses aspectos, digamos assim, do termo tributo. Então, nós temos a obrigação, a entrega em dinheiro, nós temos o cumprimento voluntário dessa obrigação, nós temos, por outro lado, o direito subjetivo, que, se nós olharmos sobre os dois aspectos, ou seja, o cumprimento da obrigação, mas o direito de exigir essa obrigação, nós temos o surgimento da própria relação jurídica tributária. Tá? Nós vamos ver em alguns outros encontros, que o direito, a obrigação de pagar o tributo, ela decorre de um fato econômico do mundo. Então ocorre lá, você aufere renda, você vende mercadoria, você dá saída a produto industrializado, você faz uma doação, todos esses fatos econômicos geram a obrigação de recolher o tributo. Então geram um nascimento de uma relação jurídica tributária na qual o contribuinte tem a obrigação de fazer o pagamento e a autoridade fiscal tem o direito subjetivo de exigir. E até existe uma discussão se é um direito subjetivo, na verdade é um dever, né? É um poder-dever, digamos assim, da autoridade fiscal de exigir o tributo. Ela está vinculada àquela atividade, ela não pode escolher se ela exige o tributo ou não. Mas, ou seja, nós estamos olhando não só do ponto de vista do objeto dessa obrigação, do sujeito passivo, do sujeito ativo, mas da própria relação formada a partir desse fato econômico. Então, um fato econômico gera uma relação jurídica na qual nós temos o contribuinte com a obrigação de entregar e o sujeito passivo, o sujeito ativo, né, a autoridade fiscal, com o direito de exigir uma determinada prestação que é o tributo. Então notem como nós estamos, a cada item desse conceito de tributo aqui trazido pela doutrina, nós estamos trazendo elementos que nos permitem performar, digamos assim, o conceito final de tributo. Então, seguindo, temos mais 2 itens lá na nossa apresentação. A própria norma jurídica tributária. Nesse item nós temos também a norma jurídico-tributária, ou seja, a norma que cria a obrigação de recolher o tributo. Também é um aspecto do termo tributo que pode nos dar base para justamente entender que essa relação jurídica que eu descrevi até agora, do objeto, do sujeito passivo, do sujeito ativo, da própria relação em si, ela decorre de uma norma jurídico-tributária. Nesse conceito, não só a lei que institui o tributo, mas a norma de lançamento tributário. Lembrando que as normas jurídicas não são só as leis, os normativos, mas o próprio ato de lançamento, né? Ou seja, o fato de você
verter aquela fato econômico numa obrigação tributária, seja por meio de uma declaração, ou seja, quando o contribuinte entrega a declaração do imposto de renda, ele está estabelecendo qual é o tributo que tem que ser pago. Ou no caso da lavratura de um auto de infração, por exemplo, se a autoridade entende que o tributo deveria ser recolhido e não ocorre esse recolhimento, você também coloca uma norma no sistema, ou seja, você diz, olha, eu estou gerando esta norma que diz que este contribuinte tem que me pagar a quantia X de tributo, ou seja, a norma jurídica tributária também pode ser considerada como tributo. E aí o último conceito, talvez o mais completo, está no item F, a norma, o fato e a relação jurídica. Então, se nós olharmos esse item F, na verdade nós vamos estar trazendo todos os demais itens em conjunto, pelo menos é a interpretação que eu faço. Ou seja, nós temos a norma que institui o tributo em si, ou seja, a lei que instituiu o imposto de renda, por exemplo. Dessa lei nós temos a versão de um fato econômico, um contribuinte que tenha lá oferido uma renda, tido uma receita. Essa norma, como eu falei, que pode ser, depois nós vamos estudar um pouquinho mais quando falamos de lançamento, se o lançamento é por homologação ou não, mas em algumas situações que as senhoras e os senhores precisam saber nesse momento é que em algumas situações o próprio contribuinte vai lá e informa a autoridade fiscal do montante a ser recolhido. Melhor exemplo disso é a nossa declaração de imposto de renda pessoa física. Mas essa norma específica do caso concreto pode advir, por exemplo, da falta. Se eu não faço a entrega da minha declaração ou se eu omito alguma determinada receita, por exemplo, da minha declaração, a autoridade fiscal pode ir até lá e verificar, digamos assim, as informações de que ela dispõe e falar, olha, existe uma receita que esse contribuinte não informou. Então, estou lavrando um auto de infração contra ele. E dessa relação, dessa norma instituída, ou seja, nós temos o fato econômico, nós temos a norma instituída ali, especialmente falando do caso concreto, e aí nós temos aquela relação jurídica entre sujeito passivo, que é o contribuinte, o sujeito ativo, que é a autoridade fiscal, a obrigação / direito subjetivo de exigir aquela prestação e a própria prestação em si. Então esse é um conceito de tributo que me parece que abarca todos os aspectos necessários para a compreensão por parte de vocês. E esse conceito ele tem, como é que eu vou dizer, eco no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Vou ler aqui para os senhores. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, de novo, vou ler novamente tópico a tópico para que possa ficar claro cada elemento do tributo dentro dessa realidade de relação jurídica tributária. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Lembra que nós falamos? É aquele montante, é aquela prestação, é aquele objeto que está sendo entregue. Pecuniária, ou seja, em valor financeiro, né? Compulsória. Isso é muito importante. Ela é obrigatória. Tributo não é liberalidade. Tributo é obrigação. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, aqui também trazendo o caráter pecuniário, ou seja, o caráter de valor econômico monetário, financeiro, né? Dinheiro efetivamente. Aí, seguindo nesse conceito do artigo 3º, nós temos alguns elementos também importantes, que não constitua sanção de ato ilícito. Então o artigo 3º deixa isso bem claro. Nós temos uma diferença muito grande entre tributo e multa, por exemplo. Uma multa de trânsito que você recebe é uma prestação pecuniária, compulsória, mas ela decorre de um ato ilícito, ela decorre de uma infração de trânsito. Uma multa ambiental, a mesma coisa. A pessoa, né, o indivíduo, a pessoa física ou jurídica, desrespeitou determinada legislação e, portanto, ela está sendo punida. No caso do tributo, essa prestação não é sanção de ato ilícito. Você não está sendo penalizado ao ser tributado. O tributo ele existe, na verdade, como forma de custear a atividade do Estado, enfim, todos os conceitos econômicos de tributo. Mas o que é importante deixar claro é que o tributo não pode se confundir com a multa. O que não significa que você, num auto de infração, não possa ter a exigência de tributo
e a exigência de multa. Então você pode estar sujeito a uma diferença de recolhimento de ICMS por não ter recolhido lá na tua atividade comercial e ao mesmo tempo uma multa de 50% do valor do imposto, de valores fixos lá por declaração não entregue, ou seja, e no auto de infração você tem os dois elementos, mas eles são distintos e isso é muito importante. Tá? Então o tributo não pode constituir sanção por ato ilícito. Instituído em lei. Isso é um princípio, nós vamos falar depois, num outro encontro, sobre princípios constitucionais tributários. A tributação está submetida ao conceito ao princípio da legalidade. Então, sem lei você não pode ter instituição de tributo, que é o que diz o artigo 3º também. Então, tributo é a prestação compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei. E aí a parte final, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Lembra quando eu disse agora há pouco que o tributo não pode, a autoridade fiscal não pode deixar de recolher o tributo se ela identificar a falta de recolhimento do tributo? Ela não é uma liberalidade, é um direito, mas é um direito / dever que ela tem de fazer isso. Então, é o que diz esse trecho final do artigo 3º. Muito importante que vocês leiam essa disposição, porque vai ser importante no entendimento de outros elementos quando formos estudar o direito tributário. Então, o tributo é cobrado, né, é uma obrigação cobrada, mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, é uma atividade do ente público, que está sujeito às regras do direito administrativo, e é plenamente vinculada, ou seja, a autoridade tem que cobrar. Uma vez identificada a falta de recolhimento do tributo, é obrigação daquela autoridade, seja ela federal, estadual ou municipal, exigir a cobrança do tributo. Tá? E aí, do artigo 3º, nós vamos para o artigo 4º, que acho também importante do Código Tributário Nacional, que ele fala um pouco da natureza jurídica do tributo. Então, o artigo 4º fala: a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto da sua arrecadação. Então, 2 pontos importantes. Uma vez entendido o conceito de tributo, saber que o que define que tipo de tributo é aquele, nós vamos ter um encontro específico sobre espécies tributárias, mas para entender que o que define um tributo como tributo e depois qual tipo de tributo, é o fato gerador da respectiva obrigação, ou seja, é o elemento econômico, é o elemento do mundo factual econômico, tal como descrito na norma. Então, e aí isso para eu qualificar o determinado tributo, eu não preciso utilizar o conceito da lei ou a destinação legal do produto da arrecadação. Então, você não vai definir que tipo de tributo é aquilo ou aquilo sendo um tributo simplesmente porque a lei diz que é tributo. Dá um exemplo. Se a lei diz o seguinte: olha, se você ultrapassar o sinal vermelho, vai lhe ser cobrado um tributo de R$250 por infração. Isso não é tributo. Ah, mas a lei está dizendo que é. Não importa. O Código Tributário Nacional diz que isso não é tributo. Tributo não pode se confundir com sanção por ato ilícito. Ok? E nem a destinação legal da sua arrecadação. Independente de qual vai ser a destinação, tributo é aquilo que o Código Tributário estabelece no artigo 3º, 4º, seguindo os elementos que a gente discutiu agora há pouco, e não o nome dado pela legislação. Ok? E agora, então, nós vamos seguir com o Sistema Tributário Nacional. Então, nós já estudamos qual que é o conceito de tributo, e vamos agora trabalhar um pouco sobre o sistema tributário. E para isso também tem um slide que eu acho que é importante que a gente possa dar uma olhadinha para entender um pouco qual a relação entre a Constituição e os demais o arcabouço jurídico brasileiro. Então vamos lá para o segundo slide. Notem que nós temos aqui uma representação do sistema tributário. Então nós temos a Constituição Federal, que outorga a competência tributária para a competência federal, estadual, municipal. Então, parando aqui nessa primeira parte, nessa primeira metade superior do nosso gráfico. Então, nós temos
a Constituição como outorgante da competência tributária. O que isso quer dizer? Que a Constituição Federal vai estabelecer quem são os entes que podem tributar e sobre o que eles podem efetivamente tributar. Então, dando um exemplo aqui, nós temos os artigos 153 e 154 da Constituição Federal que estabelecem as competências da União. Então, o 153 diz que compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, renda e proventos de qualquer natureza. Estou falando aqui os incisos 1, 2 e 3. Inciso 4, produtos industrializados e assim por diante, não vou enumerar todos, mas notem que o 153 estabelece quem pode instituir imposto sobre importação, quem pode instituir imposto sobre produto industrializado, quem pode instituir imposto sobre a renda, só a União Federal. O município pode instituir lá um imposto sobre a renda? Não, não pode. A Constituição não autoriza. O município vai poder instituir os tributos incidentes, os tributos previstos no artigo 156, por exemplo. E aqui eu vou ler para vocês também. 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana, o nosso IPTU. Tá? Transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Nós estamos falando aqui do ITBI, posto que quem já fez negociação de imóveis, compra e venda de imóveis, sabe que tem essa incidência. O importante aqui, o inciso 3º, os serviços de qualquer natureza, né, que agora nós vamos estar muito em breve aqui sujeitos a um tributo que não é mais o ISS, é o IBS, mas enfim... O que o município, sobre quais atividades econômicas, sobre quais fatos do mundo econômico o município pode exigir tributo? Esses do 156. Da mesma forma, o Estado só pode instituir os tributos previstos no 155 da Constituição Federal. Então notem que os 153, 154, 155 e 156 são aqueles que estabelecem, ou pelo menos alguns daqueles que estabelecem as competências tributárias, ou seja, o poder daquela autoridade de instituir determinado tributo. Então notem que você tem essa outorga de competência. Lembrando, né? Que é a função princípio da Constituição. Estabelecer a organização do Estado, a organização da Federação e estabelecer as garantias mínimas, digamos assim, dos cidadãos. E esses artigos, de alguma forma, tratam dos dois aspectos. Eles organizam o sistema tributário, ou seja, eles dizem quem vai poder cobrar ou quem vai poder instituir tributo sobre determinada situação. Então nós temos a União podendo instituir tributo sobre a renda, por exemplo, a União podendo instituir tributo sobre os produtos industrializados, sobre operações de importação. Nós vamos ter o Estado podendo instituir, principalmente, o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, podendo instituir o ITCMD, que é o tributo sobre doações, sobre transmissão causa-mortes, né, no caso do falecimento de uma pessoa, a transmissão do seu patrimônio aos herdeiros, o IPVA, né, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, e o município, principalmente, o IPTU, o ISS e o ITBI. Então, e notem, acho que tem um exemplo bem fácil de memorizar. Você vai transferir um imóvel para alguém. Qual o tributo que você deve recolher? Depende. A que título eu estou transferindo? Então, se tem um parente meu, por exemplo, que falece e deixa um imóvel para os seus herdeiros, por exemplo, que eu seja um dos herdeiros, eu estou sujeito ao ITCMD, que é um tributo de competência estadual. Se, por outro lado, eu estou comprando o imóvel de alguém ou vendendo o imóvel para alguém, essa operação vai estar sujeita ao ITBI. Por quê? Porque não é transmissão causa-mortes ou não é transmissão por uma doação, entendeu? Então, um parente que doa um imóvel para outro, isso é tributação. Esse fato econômico ele está sujeito ao ITCMD. Se por outro lado foram duas pessoas, independente de ser parentes ou não, tem uma relação de compra e venda de um imóvel, aí nós temos o ITBI.
Então, um mesmo bem imóvel pode estar sujeito a 2 tributos diferentes, que inclusive são de competência de autoridades diferentes. O ITCMD você vai arrecadar para a autoridade estadual e o ITBI você vai arrecadar para a autoridade municipal. Então, notem como a questão da competência tributária é importante e ela é estabelecida pela Constituição Federal. Então, voltando para o nosso quadro, então nessa parte superior nós temos a competência tributária. Então, é a Constituição Federal que vai garantir uma parte da competência de instituir tributos para o ente federal, né, para a União, uma parte vai instituir para os governos estaduais, né, essa competência, e uma parte para as autoridades, né, para os municípios. Então, é a competência tributária municipal. E aí nós vamos para um segundo momento, que é a instituição do tributo. E aí, voltando para vocês, pessoal, uma coisa que é muito importante ter em mente. A Constituição Federal ela estabelece a competência tributária, mas ela não estabelece o próprio tributo em si. Então, com base no artigo 153, a União pode, por meio da Receita Federal, já exigir o imposto de renda? Não, não pode. Você tem que ter a instituição de um tributo. Lembra que eu falei no artigo 3º lá do Código Tributário Nacional, a questão da obrigação decorrente de lei? Ou seja, não basta que a Constituição me autorize a exigir determinado tributo. Se eu não exerço essa atividade, se eu não instituo eu como ente autorizado, com ente com competência constitucional, não faço essa instituição do tributo, o tributo não pode ser cobrado. Então notem que nós temos essa duplicidade. Primeiro, o momento da instituição da obrigação tributária, ou seja, da autorização, digamos, da competência tributária, e depois a instituição efetiva do tributo. E aí, voltando a um último aspecto da apresentação, nós temos, no momento da instituição do tributo, sobre o que nós vamos instituir o tributo, como eu já disse no começo da aula, sobre os eventos econômicos. Então, nós temos a criação da competência tributária, né, pela Constituição, pelo Constituinte, que vai outorgar essa autorização para que União, Estados e municípios possam instituir, a eles sim, por meio das leis próprias. Então, a União vai ter a sua lei própria de instituição do imposto de renda, por exemplo. O Estado vai ter a sua lei própria de instituição do ICMS. O município vai ter a sua lei própria de instituição do ISS. Sobre o que vão ser instituídos? O que eu vou buscar tributar? Os eventos econômicos, tal como descrito na Constituição. Voltando para vocês, pessoal. Então, notem que 2 coisas a gente pode identificar a partir disso. Essa questão da necessidade de que o tributo seja instituído, o que leva a 2 efeitos interessantes. Primeiro, quando falamos de União, ok, todos os tributos são igualmente instituídos em âmbito federal. Então, o PIS e COFINS, o IPI, Imposto de Renda, eles têm uma lei própria que vale para todo o território nacional. Quando falamos, por exemplo, do ICMS, a competência de quem? A competência dos estados. E ao ter a competência dos estados, significa que cada estado vai estabelecer a sua legislação de ICMS. E a mesma coisa os municípios. Quando o município institui o IPTU ou o ISS, ele vai estar instituindo o seu IPTU, o seu ISS. Isso pode levar a uma preocupação, digamos assim, como nós vamos saber que o tributo vai ser equânime em todo o território nacional? E aí vem a questão, não necessariamente vai. Nós temos parâmetros constitucionais que vão garantir o mínimo ao contribuinte de previsibilidade a respeito de como vai ser aquela incidência. Mas, obviamente, que nós vamos ter questões específicas a respeito, por exemplo, do imposto sobre circulação de mercadorias no estado de Goiás, com um imposto sobre circulação de mercadorias no estado do Amazonas, por exemplo. Então, nós vamos ter efetivamente diferença, porque são competências que que não só podem, que devem ser exercidas pelo ente próprio. Então, cada estado vai estabelecer a sua exigência de ICMS e cada município, por exemplo, vai estabelecer sua exigência de ISS. Tá? Então, e é assim que funciona o sistema tributário nacional, o que nos remete justamente à busca, digamos assim, desse mínimo
de regramento, esse mínimo de garantia na Constituição Federal. Então, uma vez que a Constituição estabelece os parâmetros base, por mais que os estados possam querer mudar e ter sua legislação própria, sua incidência própria, eles devem respeitar esses parâmetros constitucionais. Entre eles, o que podemos dizer? Por exemplo, o próprio conceito do tributo. Então, se o imposto é sobre a renda, eu não posso dizer que eu, União, estou estabelecendo um imposto sobre a renda que vai incidir sobre receita de vendas, saídas de produtos. Porque aí eu estou estabelecendo um tributo sobre circulação. Eu preciso criar um tributo sobre a renda. Mesma coisa, se eu estou instituindo como Estado um imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, os serviços aqui, quando a gente fala em serviços, são serviços de transporte, serviços de comunicação, eu não posso estar instituindo esse ICMS sobre um serviço profissional de advocacia, por exemplo. Não condiz com aquilo que a Constituição está autorizando. Então, é importante que o profissional do direito identifique essa possível discrepância entre o que a Constituição autoriza e o que o ente autorizado, o ente competente, pelo que a Constituição está dizendo, ele efetivamente está criando. Então, se o tributo está sendo criado de uma situação diferente daquilo que a Constituição autoriza, essa exigência está passível de questionamento. Então, pessoal, seguindo para complementar o nosso estudo sobre o sistema tributário nacional, vou trazer um outro slide aqui que fala um pouco das fontes do direito tributário no nosso sistema brasileiro. Então, vamos para o slide. O que nós temos aqui como as principais normas do sistema tributário nacional? Nós temos a Constituição Federal, obviamente, de novo, ela é a mãe de toda a legislação brasileira e ela estabelece, novamente, as competências tributárias como forma de regular e organizar a cobrança de tributos no Brasil e também estabelece os direitos mínimos elementares do contribuinte. E o Código Tributário Nacional, que também tem essa função de regulamentar os princípios basilares da tributação. Então, voltando para vocês, então o que nós temos aqui? Por que a Constituição e o Código Tributário são tão importantes? Primeiro, por justamente fazer essa atribuição de competências. Então, eu tenho garantia e segurança de que a minha renda vai ser tributada pela União. E que se eu montar um negócio de venda de mercadorias, esse negócio vai ser tributado pelo ICMS. E se eu amanhã montar uma indústria, ela vai ser tributada pelo IPI. Ou seja, eu tenho segurança de saber quais são os entes que vão poder eventualmente exigir determinado pagamento de tributo. E tenho também na Constituição as minhas garantias mínimas. O princípio da legalidade, ou seja, que eu não posso ter uma cobrança de tributo sem base legal, uma cobrança, o princípio da anterioridade, que eu não vou poder ser cobrado antes da lei ter instituído, ou seja, períodos anteriores à instituição da lei não pode ser objeto de tributação e assim por diante. O próprio Código Tributário Nacional, da mesma forma, vai estabelecer o que é lançamento, quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, em que medida eu posso ser responsabilizado por um tributo devido por terceiro. Então, se meu filho realiza um fato econômico e ele ainda não tem responsabilidade civil, eu posso ser responsabilizado pela falta de recolhimento dele. Em alguma medida, em alguma situação, se a minha empresa, se eu agir de maneira fraudulenta, por exemplo, nos meus negócios, a minha pessoa jurídica não recolhe o tributo e eu tenho uma parcela de culpa fraudulenta sobre isso, eu posso eventualmente ser responsabilizado por esse tributo e assim por diante. Então, esses dois são os principais elementos, vamos dizer assim, mestres da exigência tributária. Voltando lá para o slide, pessoal. Depois do código, a ordem aqui, se a gente for pensar na hierarquia das normas, talvez a gente possa falar do item 4, que é a própria legislação. E aí, especificamente, as leis. Uma vez estabelecida a competência tem que ser exercida. Então, depois da Constituição, do próprio Código Tributário, nós temos as leis criadoras dos tributos. Então, nós temos a lei do
imposto de renda, a lei de cada estado do ICMS, a lei do ISS, ou seja, nós vamos ter as leis específicas que vão estabelecer o direito, o poder, dever dos estados de exigir o tributo. Tá? Então, até antes dos regulamentos, as leis são o elemento mais importante, porque são elas que são o exercício da competência constitucional. Depois nós temos os regulamentos, e aí os regulamentos são um elemento muito próprio da legislação tributária, porque nós temos muitos regulamentos que, de alguma forma, trazem todos os principais aspectos da legislação. Então, por exemplo, a legislação do imposto de renda, ela tem uma série de leis que estabelecem a exigência, tá? E essas leis são compiladas num decreto. O decreto, obviamente, não tem poder superior hierárquico às leis, mas ele traz tudo aquilo que as leis esparsas regulam num único elemento. Então, o regulamento do imposto de renda, que nós chamamos de RIR, né, mais comumente. O regulamento do ICMS, a mesma coisa. Um estado pode ter 10, 12 leis de ICMS diferentes que estabelecem, que regulam aspectos diferentes. Para facilitar a análise, você traz tudo isso dentro de um decreto que você chama de regulamento do ICMS, vai trazer todos esses elementos. Então, todos esses regulamentos, eles, na verdade, têm essa função apenas de trazer toda a legislação, que às vezes é esparsa, às vezes está diluída em uma série de leis específicas, decretos, às vezes específicos, você traz tudo isso para um único corpo que facilita o trabalho do intérprete nessa análise. Além dos próprios regulamentos, você tem os atos administrativos, os atos administrativos não, atos infralegais, os decretos, as portarias, as instruções normativas. Aqui no Brasil nós usamos muito atos infralegais para, de alguma forma, regulamentar a tributação. Lembrando que é só a lei que pode instituir o tributo, mas você dispõe de elementos de interpretação. Então, as instruções normativas dão regras mais detalhadas, estabelecem condições mais específicas para estabelecer a exigência do tributo. E por fim, pessoal, no slide, a própria jurisprudência, seja ela judicial ou administrativa. Então, como qualquer curso sobre introdução ao estudo do direito, a jurisprudência é um elemento de criação normativa, ou seja, uma coisa é a norma estabelecida, seja pelo Congresso Nacional, ou seja pela autoridade legislativa competente, nós estamos falando aqui de competências estadual, federal e municipal. Ela também pode ser estabelecida pela autoridade fiscal, ou seja, as instruções normativas, as portarias, os comunicados, mas ela também pode ser estabelecida pela jurisprudência, ou seja, a forma como a jurisprudência interpreta determinada lei ou determinada legislação acaba criando, obviamente, normas aplicáveis a todos os contribuintes. E aqui a gente faz um paralelo porque nós temos a jurisprudência judicial, que é aquela mais conhecida, então precedentes do Supremo, súmulas vinculantes, precedentes do STJ, dos próprios tribunais regionais, tribunais de justiça dos estados, mas nós temos também a jurisprudência administrativa. Isso é um ponto importante, a gente vai tratar um pouco em outros encontros, mas os entes arrecadadores, a Secretaria da Receita Federal, as Secretarias da Fazenda, as Secretarias de Finanças, têm órgãos de julgamento de exigências tributárias. Então, uma vez que você tem um auto de infração, por exemplo, esse auto não precisa ser discutido imediatamente no judiciário. Você tem direito, e não só direito, mas você tem previsão legal de apresentação de defesas e recursos contra essas autuações. E esses julgamentos são feitos por esses órgãos segregados das autoridades. A ideia é que não seja necessariamente a própria autoridade fiscal, mas um organismo vinculado a ela, mais independente. O melhor exemplo que nós temos em nível federal é o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Esse conselho tem por competência julgar
exigências tributárias em nível federal. E ele cria jurisprudência. Normalmente são órgãos, todos eles, tanto em âmbito federal, estadual, municipal, são órgãos muito técnicos e conseguem fazer análises bem profundas da legislação tributária. E as decisões desses órgãos também geram norma jurídica. Ou seja, se você tem o entendimento do CARF a respeito de um determinado assunto, esse entendimento é recorrente, pacificado, você orienta o intérprete de uma determinada maneira. Olha, a lei diz isso, mas o CARF vem interpretando de tal maneira. Da mesma forma que nós tratamos de análises do Supremo, por exemplo. A única diferença é que análises dos nossos tribunais judiciais, especialmente o Supremo e o STJ, tem poder vinculante contra todas as autoridades em território nacional. Normalmente esses órgãos não têm esse caráter vinculante, a não ser dentro do próprio órgão. Então uma súmula aprovada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais vincula todos os conselheiros a julgar da mesma maneira. Mas com certeza se tratam de elementos, digamos assim, de interpretação por parte daquele que vai operar os conceitos do direito tributário. Então, acho que, como conclusão aqui desse primeiro encontro, depois nós vamos tratar das perguntas no quiz, mas nós tivemos a oportunidade de desvendar e entender os primeiros elementos, digamos assim, do direito tributário. Então, o conceito propriamente de tributo, que, como eu disse no começo da aula, pode ter muitas acepções e, na minha visão, todas elas em conjunto é que perfazem melhor esse conceito de tributo, ou seja, essa relação jurídica decorrente de lei que tem como elementos o sujeito passivo, que é o contribuinte, aquele que realizou o fato econômico sujeito à tributação, o sujeito ativo, que é a autoridade fiscal autorizada a fazer essa exigência de tributo, o próprio objeto em si e a relação jurídica criada entre eles, esse binômio, digamos assim, entre dever de cumprir e direito de exigir o recolhimento, né? Pudemos também analisar o conceito do artigo 3º e 4º do Código Tributário Nacional, que, digamos assim, a parte da doutrina, ele é o conceito legal de tributo, ele é o conceito válido e vinculante, e aí o tributo como a prestação pecuniária compulsória, vou até olhar de novo aqui para vocês, a prestação, para ficar bem guardado, prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse é o conceito legal de tributo e é o que vocês devem levar adiante. Quando possível, façam a análise desse artigo 3º. Nós tivemos a oportunidade também de analisar não só o tributo, mas o sistema tributário nacional, pelo menos as suas bases principais, ou seja, identificamos que tributo ele vem, como é que eu vou dizer, ele decorre de uma autorização constitucional, ou seja, é a Constituição que outorga poderes para as autoridades federal, estadual e municipal para exigir esse tributo. E essas autoridades, uma vez munidas, digamos assim, dessa autorização, podem exercer esse direito de tributar, primeiro, estabelecendo a lei. Então, acho que isso também é muito importante ficar claro. Não é a Constituição que exige o tributo ou que autoriza a exigir o tributo. O que a Constituição autoriza é instituir o tributo. Uma vez instituído é que sim, a autoridade pode cobrar aquele tributo mediante a observância de uma série de regras e proteções que a própria Constituição outorga. Dito isso, depois dessa instituição é que você passa a poder cobrar efetivamente o tributo. O exercício dessa competência, uma vez realizado, ou seja, uma vez instituída a lei, é que as autoridades podem passar a exigir o tributo. Lembrando que cada autoridade tem sua esfera de competência, o que pode gerar
legislações diferentes, especialmente quando nós falamos em âmbito estadual e municipal, ou seja, o fato de cada ente, cada município poder instituir lá o seu IPTU, o seu ITBI, o seu ISS, faz com que as legislações não sejam uniformes ao longo de todo o país. De qualquer forma, ainda que não uniformes, elas devem, todas elas, obedecer certos princípios, certas condições específicas estabelecidas pela Constituição. E, por fim, falamos um pouco sobre o arcabouço normativo, né, da legislação. Nós falamos aqui sobre a Constituição Federal, ou seja, como órgão, como instrumento, digamos assim, lei maior que autoriza a criação dos tributos e regula a relação entre entes federais, estaduais e municipais, e outorga essa competência. Falamos do Código Tributário Nacional como elemento também balizador dos principais elementos, tanto é que é ele que estabelece o conceito de tributo e não a própria Constituição, mas que também dá bases mestras, ou seja, quem podem ser os sujeitos passivos, quem podem ser os sujeitos ativos, em que medida você pode ter responsabilidade de terceiros que não o próprio sujeito passivo. Você pode ter situações em que o contribuinte não é aquele que é responsável pelo pagamento. Tá? Questões sobre o próprio lançamento tributário, tudo isso está no Código Tributário Nacional. E você tem depois as legislações, ou seja, as leis em sentido estrito que instituem a cobrança dos tributos. Vocês têm os regulamentos que de alguma forma organizam a exigência tributária. Quando você fala, por exemplo, do imposto de renda, que tem uma série de legislações esparsas, você pode reuni-las todas nesse regulamento, facilitando o trabalho do intérprete. O regulamento do IPI, o regulamento do ICMS. Você tem as normativas infralegais, digamos assim, ou seja, instruções normativas, as portarias, que de alguma forma dão os detalhes necessários para a exigência do tributo. E você tem a jurisprudência, ou seja, os elementos jurisprudenciais que podem ser tanto judiciais quanto administrativos e que orientam também o trabalho do intérprete. Lembrando que, no caso especificamente do direito tributário, a legislação a jurisprudência administrativa é muito relevante. Então você tem decisões, por exemplo, do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que fazem norma entre as partes, além de fazer normas entre as partes, uma vez que resolvem ali um contencioso entre autoridade fiscal e contribuinte, mas também dão as bases para outros contribuintes a respeito da melhor interpretação de uma determinada legislação tributária. Nós temos isso em nível federal, por exemplo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mas nós temos também em nível estadual. Todas as secretarias das fazendas dos estados têm seus órgãos julgadores, os municípios também. Então, essa jurisprudência, de alguma forma, orienta o contribuinte na forma de cumprimento da sua obrigação tributária. Isso sem falar, obviamente, da nossa jurisprudência judicial, que aí sim vinculante, no caso do Supremo Tribunal Federal, as súmulas vinculantes, no caso do Superior Tribunal de Justiça também, as decisões com aplicação erga omnes, e que nesse caso não só vinculam o próprio tribunal, mas vinculam todos os tribunais e vinculam todas as autoridades fiscais no Brasil. Então, com isso nós temos digamos assim, a definição daquilo que é efetivamente o sistema tributário nacional, e é a partir desses conceitos que nós vamos começar a tratar de questões mais específicas. Vamos tratar um pouco sobre princípios constitucionais tributários, vamos tratar sobre espécies tributárias, isso vai ser bem interessante. Nós falamos do conceito de tributo, mas nós vamos ver que existem 5 categorias de tributos, 5 espécies de tributo que podem ser instituídas, tá? Nós vamos falar dos princípios constitucionais, vamos falar um pouco também sobre os principais tributos que nós temos hoje no Brasil, tanto em nível federal, estadual, municipal. Também é um encontro interessante para que a gente possa atualizar todos vocês sobre essa situação e, obviamente, falando um pouco sobre reforma tributária, que vai ser o tema do nosso último encontro. E aí, por isso,
a importância de termos esses elementos primordiais sobre tributo e sistema tributário nacional para podermos seguir com a nossa análise. Tá? Então esses eram os elementos, e eu acho que a partir de agora a gente pode começar a tratar um pouco do quiz, fazer o nosso quiz aqui, tratar um pouco das respostas para ver se ficou claro aí a todos vocês os principais conceitos que nós trouxemos hoje. Em relação ao direito tributário e às normas constitucionais, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. A Constituição Federal estabelece princípios que regem a tributação, como a legalidade, a anterioridade e a capacidade contributiva. Letra B. A competência tributária é fixada pela Constituição, podendo ser alterada por leis ordinárias. Letra C. A imunidade tributária é uma exceção à regra da tributação, prevista na Constituição, que isenta determinados sujeitos ou bens do pagamento de tributos. E letra D. As normas constitucionais relativas ao direito tributário têm natureza hierárquica superior às normas infraconstitucionais, ou seja, as leis ordinárias não podem contrariar os preceitos constitucionais. Alternativa correta, letra B. Como eu falei para vocês sobre competências, a Constituição é que outorga essa competência para entes federais, municipais e estaduais. Então não cabe aos próprios entes, por meio de legislação infraconstitucional, alterar a competência tributária. Então notem até que existia uma oposição entre a alternativa B e D, porque a D é a que, aliás, a alternativa D é a que corretamente define, ou seja, que a lei infraconstitucional não pode alterar a regra de competência. O que não acontecia na letra B, como nós estamos falando da alternativa incorreta, B é a alternativa que você deveria escolher, porque ela está ali estabelecendo uma regra que não está adequada, ou seja, a lei infraconstitucional, a lei do ISS do município de São Paulo ou a lei do ICMS do estado do Sergipe não podem alterar a competência tributária estabelecida pela Constituição. Notem que eu fiz até uma observação durante a aula de que você não pode ultrapassar a competência constitucional. Então, a lei, por exemplo, do imposto de renda não pode se fazer incidir sobre venda de mercadoria. Os conceitos são diferentes. Então, quando eu vendo mercadoria, eu cobro imposto de renda. Não, eu tenho que incidir, eu tenho que exigir o imposto de renda sobre a renda efetivamente tal como autorizada pela Constituição Federal. Então, está claro aqui que essa alternativa B viola essa regra de competência. Tem uma das alternativas, acho que vale até fazer uma rápida observação, a questão da imunidade. Nós vamos tratar em outros encontros, mas a imunidade nada mais é do que a ausência de competência tributária. Então nós temos, por exemplo, uma regra específica dos partidos políticos. Os partidos não podem estar sujeitos à tributação. Dada a importância deles para o regime democrático, o Constituinte optou por dizer essa determinada receita que o partido tenha decorrente das suas atividades partidárias não pode ser sujeita à tributação. Uma outra imunidade que nós temos muito comum sobre livros, por exemplo. Então, dada a importância do acesso à informação, do acesso à cultura, o Constituinte optou por dizer ninguém pode exigir, ninguém tem competência para exigir tributo sobre aquela determinada atividade. E aí, por isso, estabelecer a regra da imunidade, que nós vamos tratar melhor, mas ali na alternativa C estava correta. A imunidade é um recorte na competência de todos os entes federados. Ninguém tem competência para instituir tributo ou sobre aquela pessoa ou sobre aquela operação por conta do que estabeleceu o Constituinte. Agora vamos para a terceira pergunta. Tanto a tributação quanto o orçamento são tratados em título específico da Constituição Federal de 1988 e em emendas subsequentes. Sob esse aspecto, marque a alternativa correta. Sem prejuízo de outras garantias asseveradas ao contribuinte, os municípios não podem cobrar ou majorar tributo sem lei que o estabeleça, exigir tributo em relação a fatos geradores sucedidos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou acrescido e usar tributo com efeito de confisco.
Os municípios poderão, por meio de decreto do prefeito com posterior submissão à Câmara dos Vereadores, contribuição para custeio do regime próprio de previdência social. Os municípios possuem competência constitucional para instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana e rural e sobre transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis. Alternativa correta, letra A, que essa alternativa estabelece quais são as autorizações e os limites estabelecidos pela Constituição Federal para a instituição de tributos municipais. A alternativa B fala da possibilidade de instituição de contribuição previdenciária pelo município, mas ela cita decreto. Notem que para você instituir uma contribuição dessa natureza, precisaria da lei pelo princípio da legalidade. E a última alternativa está incorreta porque, em que pese poder se instituir o IPTU, esse imposto predial e territorial, ele é só urbano. E a alternativa C falava do imposto predial territorial rural, que não estaria dentro da competência do IPTU. Okay? Pessoal, por hoje era isso. Queria agradecer a vocês, deixar à disposição a minha rede do LinkedIn, então procurem lá no LinkedIn Rafael Balanin. Agradecer muito a atenção de vocês e espero encontrá-los na nossa próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.